Bom, vamos nessa. Marco, primeiro queria agradecer por você ter aceitado o convite. A ideia é fazer alguns encontros sobre o tema burnout, provavelmente uns 3 ou 4, com especialistas diferentes. Cada encontro com um profissional, com um especialista, e a gente está começando por você. Esse é o primeiro de uma série que vai vir, e o primeiro sobre burnout. Então, primeiro, agradecer e vou passar a palavra rapidinho para você se apresentar, falar um pouco de quem é o Marco, depois a gente começa. Opa, bem, obrigado à audiência, obrigado a quem está assistindo. Acho que é uma oportunidade bacana de a gente falar de um assunto que tá na moda e com o devido motivo para isso. Eu sou médico, formado em 90. Minha primeira formação foi ginecologia e obstetrícia. Eu fiz a carreira clássica de ginecologia. Dei aula na faculdade até 2018. Depois eu fiz medicina do trabalho e depois eu fiz medicina de aviação. Medicina de aviação eu fiz porque eu fui médico da TAM Linhas Aéreas e depois da Azul Linhas Aéreas. Tenho na aviação 13, 14 anos de experiência. E hoje eu sou médico da Saint-Gobain, que é um grupo francês. Sou médico do trabalho da Saint-Gobain. E em todo esse período, desde da ginecologia, propriamente dita, que é o médico, o ginecologista é o médico da mulher, é o médico que trata das experiências femininas, que são muito mais expostas do que as experiências masculinas, de uma maneira geral. As mulheres se expõem mais, elas têm, culturalmente, a gente consegue ter mais dados das mulheres em relação ao sofrimento. O homem é mais resistente a esse tipo de manifestação, e de uma maneira geral, tá? Tem variáveis, mas geralmente é assim que funciona. E aí a gente tem, aí depois na aviação, que a gente tem uma característica importantíssima, que a saúde mental tem que ser preservada. Eu fui médico do trabalho e depois gestor de saúde e segurança, no sentido de que as pessoas têm que ter saúde preservada para a segurança do voo. Esse é o conceito, né? A saúde mental, especialmente física, é fundamental para que a segurança do voo exista. E hoje na Saint-Gobain, que é um grupo industrial com vários negócios, eu vejo que na pandemia se já era um problema a saúde mental, agora então virou um problemão em todos os aspectos, e burnout é uma parte desse problema, onde o RH e os líderes podem atuar de uma maneira muito significativa, tá bom? Vamos lá, Bruno. Você vai trocando, você vai perguntando, a gente vai falando, é isso? Vou. Não, bacana. Obrigado aí pela apresentação inicial. Vamos bater um papo. A ideia, só explicando também para quem está aqui, é bater papo mesmo. Eu vou fazer algumas perguntas, vai responder, a gente vai pegando o gancho de algumas coisas. Mas quem quiser também colocar consideração no chat, eu vou ficar de olho se alguém quiser fazer pergunta. Então, fiquem à vontade, é uma troca mesmo, não é uma coisa só a gente falando e vocês ficam escutando. Então, participem e eu vou ficar sempre olhando aqui o bate-papo para eventualmente pegar coisas para trazer para o papo. Mas vamos lá, assim, acho que começando, eu fiz algumas anotações aqui para a gente, de alguma forma, se guiando por ela, mas vamos começar pelo mais básico, e eu também vou me colocar num papel de não saber nada, né? Eu sei muito pouco sobre o assunto, eu sei alguma coisa, mas muito pouco, e eu vou me colocar mesmo no papel de quem não sabe nada para fazer perguntas e você respondendo coisas que eventualmente são muito básicas, mas que pode ter gente aqui que não saiba também. Então, começando pela pergunta mais clássica, o que é burnout, né? Eu acho que eu não poderia começar diferente. O burn é queimar, né? Então, na verdade, a referência é a pessoa queima, a pessoa apaga, a pessoa perde a sua função. Burnout, numa tradução em português, é esgotamento. E o CID é o Código Internacional de Doenças, é uma classificação feita pela Organização Mundial da Saúde, que ela foi revista agora recentemente e validada a partir de 2022,
o CID-11, que é a 11ª versão da OMS, decidiu que o burnout é uma doença relacionada ao trabalho. Está explícito isso, que é uma doença caracterizada pelo estresse crônico mal gerenciado. É isso que está escrito lá no CID. É um estresse crônico mal administrado por todos os envolvidos e que aquela pessoa tem um fenômeno de esgotamento profissional. Esse esgotamento tem vários tipos. Tem vários, na verdade, são fases, né, que a pessoa vai passando até chegar numa fase de esgotamento mesmo, de fadiga, de perder consciência, de ter agravamento de outra doença clínica qualquer, de isolamento, de tentativa de suicídio ou suicídio, quer dizer, são situações que podem ser potencialmente muito graves e que estão definidas como relacionadas ao trabalho. Essa é a classificação. Até o CID-10, que valia até agora, dezembro, que valeu por 30 anos, a versão 10, que valeu por muito tempo, não caracterizava como relacionado ao trabalho, fazia referência a esgotamento, mas poderia ser esgotamento por várias outras motivações. A CID-11 fala que é relacionado ao trabalho. De sintomas, na verdade, tem uma evolução. A pessoa começa, geralmente, sendo um workaholic, aquela pessoa que trabalha, que só dá importância para o seu trabalho, de maneira intensa. Eu vou falando, vocês vão percebendo aí os sinais em vocês, aí, em fase que vocês estão. Então, o workaholic, a pessoa trabalha demais, depois ela vai se sentindo, tem uma certa soberba, tem uma certa arrogância, porque entende que o seu trabalho é o mais importante do que o dos outros e não tem ninguém que faça como ela. Começa a ter esse tipo de desenho. Aí a pessoa vai tem momentos de cinismo, momentos de indiferença a outras atividades, a pessoa vai tendo dificuldades do relacionamento no ambiente de trabalho, especialmente trabalhos administrativos, vai tendo dificuldade de relacionamento, até que tem um momento de isolamento, a pessoa passa a ser mal vista, a pessoa passa a ser não acolhida, passa a ser uma pessoa que é demitida muitas vezes nessas fases, até a hora que ela tem um adoecimento físico mesmo, com manifestação física de perda de... começa a ter erro de produtividade, esquecimento, passa a ser um quadro neurológico e psiquiátrico e que precisa de ajuda, evidentemente, para a pessoa e para a empresa. É interessante para a empresa ajudar e as pessoas não entrarem nessa onda. Tá? É um pouco diferente de depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade são doenças bem definidas, que têm as suas motivações, as suas características. O esgotamento profissional ele é definido como relacionado ao trabalho. Tá? Ele é definido. Eu, particularmente, tenho uma opinião de que eu acho que a vida não é feita em segmentos. Então, eu acho que é muito difícil você caracterizar que alguém chega na empresa, está num sofrimento grande, e aí sai da empresa, vai para o happy hour e está feliz da vida. Não é assim que a banda toca na prática. Eu estou falando como médico, de quem atende o paciente. Quando ele começa falando mal do chefe, aí você começa a perguntar mais. O médico tem essa possibilidade, essa habilidade, eu deveria ter. A gente é treinado para isso. Eu faço isso hoje, coincidentemente. Hoje eu atendi uma moça que ela veio com o chefe. Já foi uma situação diferente. O chefe trouxe ela. A moça, posso contar esse caso? Um caso que... Pode, por favor. Eu acho que é bastante interessante, porque coincidentemente foi hoje. Ela veio com o chefe, um cara bacana. Ela também querida, ela trabalha há anos na empresa. O chefe é um chefe relativamente novo na empresa. Chegou e trouxe ela porque ela estava chorando no setor e trouxe para ver. E, na verdade, já tinham tido alguns outros momentos de feedback com ela sofrendo, com ela chorando e tal. E ele é um cara muito processual, faz o feedback certinho e tal. Aquele feedback que a gente aprende nos encontros de desenvolvimento de RH. Mas ela
não sabia. Então, ela tinha a pressão de que ele dava bronca nela todo dia. Emprego, toda aquela coisa, né? Problemas de autoestima, problemas de tentativa de gestação frustrada já há 10 anos, com fertilização in vitro sem sucesso, problemas de relacionamento com o marido por causa disso, uma dificuldade de aceitação de não estar próxima da mãe do jeito que queria, ela tem uma briga aí com a mãe. Resumo, os pais separados, lá atrás, há anos atrás, os pais separados, ela nunca admitiu isso, nunca elaborou isso bem. O que eu quero dizer é que hoje ela tem um burnout. Eu poderia dizer que ela tem um burnout como doença do trabalho, porque ela tem um sofrimento. Mas quando você vai ver essa moça, que eu já sabia de algumas histórias pregressas dela, quando você vai ver essa moça, ela tem uma vida que ela tem dificuldades emocionais, já toma antidepressivo, já tem outras coisas. E o ambiente de trabalho acrescenta, pimenta, tempera negativamente um processo como esse. Eu tenho dificuldades em acreditar que o burnout, na definição atual da Organização Mundial da Saúde, exista 100%. Eu acho que sempre que as pessoas têm outras coisas, por mais que o ambiente seja ruim, eventualmente no trabalho, as pessoas acabam dando um jeito, na maioria das vezes, embora a OMS tem os seus bons motivos para ter feito dessa maneira. Tá bom? Legal. Bacana. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu voltar um pouco na tua primeira fala, vamos tentar quebrar muita coisa que você falou em algumas dúvidas que eu tenho, tá? Então, vamos lá. Assim, pelo que eu entendi, então são fases, né? Então, começa com uma fase, e se aquela situação é, de alguma forma, descuidada, ela pode, ao longo de algum tempo, que pode ser 3 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos, chegar no ápice, né? Chegar no que a gente pode chamar de burnout. Ou seja, a pessoa agora ela está com a síndrome de burnout. Então, ela começa com algumas características e, se aquilo for negligenciado, de certa forma, isso pode desencadear a síndrome do futuro. Certo? Ou seja, em algum momento, pessoas podem eventualmente perceber, opa, calma aí, tem alguma coisa começando a sair do trilho que, se a gente não fizer nada, daqui a um tempo vai chegar num cenário muito pior. E aí uma segunda pergunta engatada. É perceptível esse início, ou quando o RH, ou quando o líder, ou quando familiares percebem, já está putz, não tem mais volta, ou caramba, já era, ou qualquer coisa assim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Acho que respondendo, começando pela segunda, sempre é perceptível quando a pessoa começa a ter um comportamento fora do ideal. E aí você vai desenvolver essa pessoa, entender. Então, sempre é perceptível e sempre é reversível, sempre, em todas as situações. Isso com a pessoa que vai evoluir para um burnout. Mas o problema que eu entendo é o ambiente. É um ambiente, está na moda falar do ambiente tóxico, né? Então, gosto muito dessa palavra também, mas é uma palavra que é fácil de entender. Um ambiente que seja hostil, que tenha metas muito arrojadas, que o gestor, que o líder que seja um líder do século passado, ou o contrário, líder muito protetor e que não dê autonomia. Autonomia é uma coisa muito importante. A gente fala muito sobre meta como se fosse o problema, mas às vezes o cara tem a meta que pode ser audaciosa, mas se ele tiver autonomia, ele cumpre a meta. Mas se ele não tem autonomia, tem uma meta difícil, não tem autonomia, ele não consegue executar, ele não faz parte do propósito, ele não acredita no propósito da empresa. Isso é outra coisa. As pessoas têm que o líder da empresa, seja um presidente de uma grande empresa, seja uma empresa familiar, com 40 funcionários, esse líder tem que envolver as pessoas, fazer parte daquele projeto, né? Senão as coisas ficam muito automáticas e o automático o cara faz 2 meses. No 3º mês ele já está olhando para fora, ele já está triste, ele já está frustrado, ainda mais com o mundo tão ninguém mais consegue fazer a mesma coisa durante 30 anos.
como conseguia em gerações passadas. A geração de hoje ela é muito dinâmica, ela quer um aperfeiçoamento, uma mudança, um desafio novo. Ela tem que entender que faz parte do propósito, ela tem que entender o plano de negócio da empresa. E o plano de negócio não é apresentado para níveis de coordenação para baixo. Vamos ser muito sinceros. Níveis de coordenação para baixo têm missões a cumprir, tarefas a fazer. Os analistas, pior ainda, às vezes até nível gerencial não sabe o plano de negócio. Sabe o setor dele, o que se espera, mas não está envolvido dentro de uma sensação de pertencimento. É outra palavra na moda, mas muito adequada. Pertencer àquela empresa. Por isso que o RH, eu sei que parte de quem está nos assistindo é de RH, o RH é tão significativo, na verdade, gestão de pessoas, né? O nome gestão de gente, os nomes mais bacanas que são criados, porque sem gestão Deixa eu desligar aqui. Desliguei. Espera aí. Eu acho que... Eu não sei se eu botei o teu sem querer no mudo para desativar de outra pessoa. Acho que agora voltou. O meu tá valendo? Você está me ouvindo? Foi. Tô. Então, a liderança ela tem esse papel, o RH, perdão, a gestão de pessoas tem esse papel de qualificar, de monitorar, não só, eu vejo muito, né, a gente vê análise de desempenho, análise de metas, avaliação de metas, tudo isso é importante, mas não adianta você cumprir isso e ter um preço a pagar. Isso não é bom para a companhia. Companhias que têm um ambiente tóxico pedem talentos. Talento vai para outra empresa. As pessoas hoje estão empreendendo. Os jovens inteligentes e ligados, aqueles que não foram embora do país, que alguns estão indo, os que ficam querem fazer parte de um projeto. É assim que funciona hoje o mundo. E se você não, se a empresa não seduz esse cara, ele vai embora, ele vai para outra empresa, ele vai em 2, 3, aí ele monta o negócio dele. É assim que funciona. Então, se nós do RH, quem está aqui, eu também faço parte do RH, né? O médico geralmente está ligado ao RH. Se nós do RH não entendemos que além de tudo que é feito, né, do plano de carreira, da remuneração, do análise de metas, uma sensibilidade, qualificação qualificação grande dos líderes e entendimento dos sonhos das pessoas. A gente não consegue reter as pessoas. Então, eu sei que eu já saí da sua questão, desculpa. Não, mas que isso? Eu acho que é muito significativo a gente ter esse olhar, porque a empresa pede. Quem pede é a empresa. As pessoas vão acabar se adaptando, tirando algumas que acabam tendo o burnout que a gente está falando. A pessoa que, por algum motivo, não consegue sair, por vários motivos. Não sai, tem um apego à empresa, tem apego a alguém da empresa, é conservador e tem medo da mudança. Esse cara é o cara que acaba chegando no burnout. Ou seja, então é isso, né? Não, então, exatamente isso. Ou seja, começa ali com alguma situação, com alguns sintomas ou características, essa pessoa demonstrando que, se nada for feito, ela vai ter o burnout. E aí, claro que no dia a dia, eventualmente, RHs sem ações muito eficientes, aliado ao ambiente tóxico, a um líder que também não é dos melhores. Isso, ao longo de um tempo, aquele iniciozinho ali que não foi tratado vai se agravando até chegar num ápice, né? E tem pessoas que vão conseguir superar isso. Tem pessoas que têm uma resiliência muito grande. A história da resiliência, né, que é visto como uma virtude, e que, em princípio, é uma virtude, né, você se adaptar, mas quanto mais resiliência a pessoa tem, mais próximo da hipocrisia a pessoa chega. Você tem, de um lado, a autenticidade, de outro lado, hipocrisia. Resiliência está no meio. Imaginem que você acredita em A e alguém está te pedindo para fazer Z. Se você consegue fazer X, que é perto de Z,
por muito tempo, por muitas vezes, você é hipócrita e isso leva a sofrimento. Você consegue fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas alguém tem que vir perto do A também, chegar no B, no C, no D. Então, esse é o jogo. Quem acaba tendo burnout é o cara que tem alta resiliência. É o cara que vai Tem alta tolerando. resiliência. Uhum. Tem alta resiliência, que é visto como uma virtude, Sim. e é mesmo uma virtude, mas esse cara vai passando do limite. Ele se sente, ele termina a atividade dele se sentindo um hipócrita, se sentindo uma farsa. Isso é outra coisa também importante. O cara, quando se sente uma farsa no ambiente de trabalho, ele pode ser um dia, 2 dias, depois de 1 ano, 2 anos assim, ele tem um nível de sofrimento que vai levar a isso, ao isolamento, à arrogância, à hostilidade, à irritabilidade, e ao burnout, que é o esgotamento. Então, a gente tem que entender quais são os sonhos das pessoas, quais são as perspectivas, o que a pessoa pode nos agregar. Vamos imaginar que a empresa queira o Z, a empresa queira próximo do Z, e você é A, você é muito diferente daquela empresa. Então, você está no lugar errado, tá certo? A gente tem que ter essa clareza também. Você também, nem todos os lugares a gente consegue estar e ser efetivo. Então, também a gente tem que ter as pessoas têm que ter essa virtude de falar, putz, não deu para mim, dá para eu sair, eu vou procurar uma empresa que seja mais próxima daquilo que eu acredito. Né? Então, por isso que não é só o papel da empresa, é o papel das pessoas também. De saber se identificar, saber o quanto estão sofrendo e saber, eu vou tentar mexer, vou tentar interferir, vou falar com a RH, vou falar com o meu líder, vamos tentar puxar perto de A, que eu acredito no A. Putz, mas não deu. A empresa acha outra coisa. As pessoas no todo acham outra coisa. Então, tá, então eu estou fora, vou para outro lugar que me dá feedback melhor. Sim. Pelo que eu, aí pegando puxando um pouco para o lado da empresa e do RH especificamente, porque ainda que agora não tenho tantos RHs, depois quando eu for divulgar, com certeza 95% de quem vai assistir serão RHs. Pelo que eu consigo entender, assim, de alguma maneira, então, assim, o RH ele deveria, no melhor cenário, tentar olhar para 2 coisas. Né? Uma coisa é para o próprio colaborador se entender, entender se aquele é o lugar certo para ele, se ele está ok com aquele trabalho no dia a dia. Ou seja, ter um olhar ali do colaborador para que o próprio funcionário consiga identificar que o caminho não está indo muito legal e conversar com o chefe, conversar com o RH ou passar no médico, né? Ou seja, instruir de alguma forma o colaborador para que ele se entenda e ele tome a primeira iniciativa, digamos assim. Porque muitas das vezes também o RH é muito distante dos funcionários. Empresas grandes, imagina, a Saint-Gobain é muito grande, você pega empresas grandes, os RHs acabam fazendo ações meio que assim, para atingir todo mundo. Vamos botar uma sala de massagem, uma sala disso, ou vamos botar o Gympass, ou qualquer coisa assim, mas é muito difícil o RH conseguir chegar na ponta. Né? Então, talvez um primeiro ponto seja o RH, de alguma forma, chegar nessa ponta para que o próprio funcionário seja protagonista e tome a iniciativa para evitar coisas futuras. Né? E me corrija se eu estiver pensando errado. E um outro ponto é a liderança. Né? Porque eu também posso estar errado, mas ainda que a empresa seja ruim, um ambiente tóxico, etc., etc., eu acho que o líder pode corroborar com aquele ambiente tóxico ou não. Ou, apesar de um ambiente tóxico, um líder é um bom líder. E aí ele blinda a equipe, ou ele é realmente um excelente líder, e aí esse ambiente tóxico não passa para a equipe, digamos assim. Então, tentando ser práticos aqui com o papel do RH nesse assunto de burnout, seria assim, esses 2 olhares, o olhar do colaborador e o olhar da liderança? Eu acho que você conseguiu fazer um misto bacana
eu gostei da palavra que você usou, do protagonismo, é outra palavra também bastante importante. Cada um é dono da sua carreira, né? É isso que a gente aprende e que a gente não pode transferir para o outro o cuidado da nossa carreira e da nossa vida e do nosso bem-estar. Então, ser protagonista é importante. Hoje a gente tem uma cultura de vítima. O Brasil hoje está caminhando cada vez mais para uma cultura de pessoas sendo... Todo mundo quer se encaixar numa minoria, negócio maluco, todo mundo quer ser uma minoria, seja ela qual for, a gente quer ser uma minoria porque vai ter algum tipo de entre aspas, privilégio. Acho um equívoco porque você não transfere para a pessoa o papel dela de ser o protagonista, de ser feliz, de ser intenso, de ser pleno, apesar das dificuldades que o mundo tem. O mundo não é fácil de viver. É bastante difícil a gente viver com alegria, com felicidade. Então, é a pessoa que tem que encarar. E o RH pode ajudar isso, dando essa ferramenta de bem-estar e de busca. Os programas de qualidade de vida que são feitos sempre devem ser feitos baseado não em programas de prateleira, aquele que você compra, tem massagem, ginástica laboral, a Gympass, que é uma baita ferramenta legal, mas tem Gympass, tem... Não. Qual é o desenho? Tem meditação, que é outra coisa maravilhosa, mas tem que estar dentro de um contexto. Um contexto para que tenha uma aderência grande, para que o cara faça meditação, faça exercício físico, mas dentro do contexto do protagonismo. Não é a empresa que, vai lá porque a empresa está pagando lá o Gympass. Não, eu vou porque é importante eu fazer exercício para a minha saúde, para o meu bem-estar. Muitos escutam, desculpa te interromper, nossa, já escutei tanto, pô, minha empresa aqui tem uma sala de yoga, de meditação, mas quando é que eu vou? Não consigo ir. É reunião o dia inteiro, meu líder pede isso, meu líder fica em cima de mim. Normalmente essas salas ficam abertas durante o horário de trabalho, e a pessoa começa a fazer reunião 9 horas, termina às 6, quando termina às 6, e, enfim, o RH proporciona, entre aspas, salas de yoga e de massagem, as pessoas eventualmente têm até vergonha de ir. Porque, pô, imagina se meu chefe ou o pessoal da minha equipe ficar sabendo que, sei lá, 2h30 eu estou dando uma relaxada por 15 minutos aqui na sala. É por isso porque isso foi feito, uma ação do RH isolada do contexto da empresa. Então, o cara sabe que o chefe dele não vai entender. Foi uma boa iniciativa, foi uma boa intenção, mas não uma ação. Eu vou te dar o exemplo do Pão de Açúcar. Eu já volto nas suas duas questões. Claro. Mas eu vou te dar o exemplo do Pão de Açúcar na época do Abílio Diniz. Eu fui conhecer porque eu fazia o programa de qualidade de vida da TAM. E eu fui conhecer o programa do Pão de Açúcar. E ele contratava a pessoa do Pão de Açúcar, prédio administrativo. Está dando uma travada. Tem mais alguém ouvindo? Voltou? Voltou, Bruno? Voltou. Não sei se fui eu. Congelou, está falando da Abílio Diniz. Isso. Então, está falando da Abílio Diniz, que faz parte do processo seletivo fazer exercício. Ele contratava, tinha algum benefício, o atleta amador, a pessoa que gostava de exercício, fazer exercício para entrar no grupo Abílio Diniz, no grupo Pão de Açúcar. Negócio espetacular, era valor da companhia, né? E tinha uma academia de ginástica lá que as pessoas deviam fazer. Às 10 horas da manhã a academia estava cheia, entendeu? Tudo porque o presidente da empresa colocava isso como valor. Então, valor humano, isso que nós estamos conversando aqui, de proteção, de protagonismo, de cuidar das pessoas, tem que partir do presidente. Quando parte só de uma ação bonita do RH, ou o médico da empresa teve uma ideia, isso não pega. Para pegar, tem que sensibilizar o chefe. E você falou de duas coisas. Uma do protagonismo, né, da pessoa, e o segundo é do papel do RH. Então, começando, o papel do RH é primeiro sensibilizar que os projetos de RH são importantes para o negócio. Quando você cuida de pessoas, você melhora a produtividade, você melhora resultado, você melhora dinheiro, que é o que interessa para o negócio. Sem dinheiro, o negócio não precisa de pessoas. Então, precisa de dinheiro.
A gente não pode ser também hipócrita ou achar poliana de que achar que não precisa. Então, precisa de dinheiro, precisa de gente produtiva rendendo. Mas gente produtiva que faça só o que é importante. Então, aquele monte de e-mail que a gente recebe de todo mundo, que estressa, quem é que recebe e-mail? Um monte. A maioria é lixo, vamos ser sinceros. A maioria não serve para nada. A maioria. Só que todo mundo replica, um quer mostrar para o outro que está trabalhando e tal. Gestão de e-mails é um assunto bobo, mas que mostra já o quanto a gente pode oferecer para a empresa, o RH, oferecer para a empresa soluções que melhorem produtividade, foquem em cobrança mais importante, foquem em desenvolvimento de lideranças, no sentido da liderança ser humana, mas ser eficiente, saber o que cobrar, não cobrar bobagem, não cobre bobagem. Quando você cobra um assunto pequeno, você mistura com um assunto importante. Quando você cobra muito operacional e não cobra o conceito, você tira a autonomia do cara. Então, são os dois papéis aí que eu acho que é importante. O funcionário saber que ele tem que ficar lá enquanto for legal e ver o lado bom da empresa, a empresa sempre é grandiosa, sempre tem um lado bom, e o funcionário e a empresa encantar o cara sempre, é um eterno encantamento. Nos momentos de hoje que a gente busca felicidade o tempo inteiro e que a frustração é deste tamanho, a gente tem que buscar uma felicidade sempre. Eu acho que teve perguntas aí, que eu estava falando, eu não li. Eu ia falar agora. Tem duas pessoas aqui, vamos lá, Gisele. Em uma época em que a situação econômica do país e do mundo tem afetado significativamente a questão do trabalho, tem acontecido aumento de casos de burnout por conta da dificuldade de manutenção de sobrevivência material do trabalhador. Acho que você pode... A gente está falando muito sobre isso, né? Ou seja, o mundo já é difícil, né? A vida já é difícil. Desculpa gaguejar aqui na fala, mas é interessante isso, porque é muito curioso, assim, porque de um lado as pessoas estão... E dá para entender, mas é um pouco ambíguo, né? Porque de um lado as pessoas estão comemorando o home office, né? Nossa, é home office. A empresa que não tem modelo híbrido, não tem home office, aqui a empresa não sabe mais ter colaboradores, só se fala disso agora. Por outro lado, está todo mundo muito mais surtado, tomando muito mais Rivotril, com muito mais reuniões o dia inteiro, a vida está muito mais difícil, vida no ambiente corporativo. Isso eu acho muito curioso, porque todo mundo comemorando, né? Claro que eu estou fazendo um exagero, de certa forma, mas é engraçado, é no mínimo engraçado. Todo mundo adorando o pós-pandemia home office, mas as pessoas nunca trabalharam tanto, né? Então, é um pouco disso, né? E não estão produzindo mais, não. É muita reunião. Junta 10 pessoas numa sala, um monte de reunião, ninguém depois consegue ter tempo para fazer o desenvolvimento daquilo que foi decidido na reunião. Você faz uma reunião, você toma ação, né? Cada um tem uma tarefa a fazer. Não dá nem tempo. E você não tem tempo para fazer a tarefa. Tem outra reunião. Aí, depois de 15 dias, tem uma reunião de segmento. Reunião de segmento é uma das maluquices. Você não tem que fazer reunião de segmento. Eu não tem que fazer sei reunião depois de 2 meses da finalização do projeto. Cada um tem que saber o que tem que fazer. Segmento, no meio do caminho, fazer reunião de acompanhamento. O follow-up. Aí junta todo mundo. É muita reunião, aquilo que eu falo do importante. A gente tem que saber eleger, e aí é o gestor, são os líderes, saber gestor o que realmente é importante. Delegar, dar autonomia, falar, meu amigo, o negócio é o seguinte, você tem até o dia 30 de abril para me entregar tal projeto. A hora que ele vai entregar, não importa, não precisa fazer seguimento, você dá autonomia para o cara, você dá a ferramenta, dá um prazo possível, razoável, adequado, e ele vai te entregar. Se você fica monitorando todo dia, então isso é treinamento de liderança. E que o líder bacana é aquele que acompanha o tempo inteiro. Não, confia na equipe. Por isso eu fico brincando bastante, até esse final de semana eu falei sobre isso. Falei assim, líder mesmo é 1 a cada 10 mil. O resto é tudo chefe. Líder mesmo a gente pega no dedo. E aí entra muito o RH, né? De chegar junto nesses líderes, né? Nessas pessoas que são...
E assim, a empresa é feita de líderes, né? Os líderes que conduzem a empresa, que conduzem as equipes, né? Então, eu sempre bato muito nessa tecla, assim, de que o RH tem que, assim, se tivesse que escolher uma coisa para priorizar, seria liderança, assim, melhorar os gestores. Se você melhora os gestores, você vai subindo os gestores de nível em vários quesitos, em vários pontos, por consequência, você vai ter uma empresa infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Ao invés de, putz, vamos organizar aqui para montar um ambiente com puff, com videogames, que você investe em treinamento de liderança, já vai ser melhor do que o puff ou a sala de massagem que ninguém vai, que os próprios líderes não permitem, ou ficam incomodados de alguém fazer uma meditação por 10 minutos, porque cadê o fulano? Não, fulano está lá na meditação. Pô, tá na meditação, mas tem uma reunião importante aqui, né? Então, eu sempre falo, assim, se o RH pudesse priorizar uma coisa, seria melhorar a liderança, né? E aí, por consequência, está melhorando a empresa inteira. Está melhorando a empresa inteira. E aí, deixa eu ir para o comentário do Carlos aqui. Empresa com mais margem e resultado financeiro teria maior capacidade de construir culturas mais abertas, a gestão de pessoas e menos de culturas em que as pessoas são apenas recursos. Exatamente, é uma pergunta, mas é quase que uma... É exatamente isso, né? Em algumas, se as pessoas as pessoas não são bem vistas pelos colegas e pela cultura. Isso é outro ponto também que eu falo bastante, assim. O LinkedIn é ótimo em posts lacradores, né? E aí cada vez mais se vê posts lacradores dos CEOs malvados, das empresas capitalistas que só pensam em lucro, etc. Mas no dia seguinte pede aumento, né? No dia seguinte quer crescer na empresa, no dia seguinte quer coisas melhores, né? Pô, mas você está falando do cara que pensa em lucro, que a empresa vai ter cada vez mais dinheiro, mas você quer crescer na tua carreira, não quer? Para todo mundo crescer, a empresa precisa ter dinheiro, né? Então isso é um outro ponto assim que é muito engraçado também que se vê no LinkedIn, principalmente essa geração mais nova, que quer ambientes super tranquilos e cool, e de aprendizado, e eu fico 3 meses e vou para o outro, etc. Tá, mas só não me pede aumento, porque, pô, se você quer uma empresa super cool, com menos margem, pô, não me pede uma cultura de crescimento, né? Claro que foge um pouquinho exatamente do burnout, mas eu acho que tem um pouco do gancho também nisso, né? Ou seja, de ambientes que sejam muito legais, mas orientados a resultado, né? E aí não ter associação de precisa bater meta e crescer loucamente com burnout. Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra, né? Não tem nada a ver com a outra. Na verdade, você pode ter um crescimento, você pode trabalhar menos e render mais. Se você focar naquilo que realmente importa para o negócio da companhia. Para isso, você tem que ter autonomia, você tem que ter uma liderança que delegue e permita, você tem que entender qual é o objetivo da empresa, senão você se perde. Eu estou falando, na minha área, por exemplo, que é uma área técnica, né, de saúde, onde tem a parte legal, onde tem o cuidado com as pessoas, o atendimento, mas tem uma questão administrativa. No Covid agora teve muita questão administrativa. A gente se perde em coisas pequenas e desmotiva. Eu tenho uma equipe hoje, equipe de enfermagem, que deu uma desmotivada, porque passou a não acreditar olha que interessante, passou a não acreditar em algumas coisas que tinha que fazer. Relacionada à Covid, tal, tinha decisões que não faziam muito sentido, elas começaram a desacreditar, e aí passavam a fazer por uma questão protocolar. Como é que era feito? Mal feito. Certo? Mal feito. Então, por isso que é tão importante você envolver as pessoas nas decisões, convencer, se é uma decisão qualquer, que seja importante para o negócio, realmente importante, convença as pessoas. Coloque as pessoas vão fazer felizes, vão fazer sabendo que vão ter o resultado. Isso não é fácil. Ainda mais quanto maior a empresa, mais difícil é fazer um negócio desse pelos níveis hierárquicos, as decisões não chegam. Vocês estão aí? Tá. Então, é muito importante essa aproximação. Os níveis hierárquicos, quanto mais tem, mais distante é a pessoa da operação, o operador de produção que está fazendo uma peça
numa máquina, se ele não entender para onde vai aquela peça, no primeiro emprego que ofereça R$ 100 a mais, ele vai. Ele tem que entender para que serve aquela peça, que aquela peça vai virar um carro bonito que ele vê na rua e que ele tem o sonho de comprar. Então, ele tem que entender isso. Esse é um papel espetacular do RH, que pode sensibilizar, trazer pessoas, trazer família, aquelas coisas que são feitas e que têm resultado quando você tem a liderança. E isso tudo evita burnout. A gente está falando de burnout, mas está falando de gestão, porque o burnout é um produto de uma má gestão, está até na OMS. Eu vou ler aqui. Esgotamento profissional relacionado ao estresse crônico mal administrado. Estresse crônico mal administrado. Porque o estresse tem. Só que é um estresse crônico mal administrado. É isso que nós estamos falando aqui. E também fica claro também pelas tuas palavras, principalmente no início, que é mal administrado pelos dois lados, né? É mal administrado pelo RH/líder/empresa e pela própria pessoa, né? E isso é uma coisa que... Porque, assim, você vê uma pessoa que está com burnout, né? Está caminhando no meio de uma equipe onde outras pessoas não estão, né? Com a mesma cultura, com o mesmo ambiente, com o mesmo chefe, né? Então, isso E aí é um ponto também de atrelar a responsabilidade à empresa. Claro que a empresa é um fator muito determinante, mas também, é o que você falou, né, de uma inteligência emocional, de se conhecer, do protagonismo da própria carreira. E aí uma pergunta, assim, depois eu tenho uma outra. Qual que você acha que é o papel não, a divisão dos pesos, né, da empresa /RH/cultura e o peso da própria pessoa, que ao longo da vida, sei lá, eventualmente não construiu uma boa inteligência emocional, ou eventualmente passou por grandes traumas e problemas na vida. Qual que é o peso aí? É um 50-50 ou é um... Eu diria que é um 60-40 para a pessoa. A pessoa é soberana. Eu diria que a pessoa é soberana. É lógico que ela é a vítima, né? Ela que vai sofrer, ela que vai sofrer. Mas a empresa também sofre. A empresa também tem problemas financeiros, se tiver um caso de burnout, né? Mas o maior sofredor, evidentemente, que é a pessoa que está doente, que não se sente bem, que é evidente que é aquela pessoa. E por isso que ela tem que ser a responsável direta pelo melhor resultado dela. Só que ela tem que ser ensinada. A gente não tem ensinado. O brasileiro não ensina isso. Hoje está ainda pior. A gente não ensina a ser dono da gente. A gente transfere para uma empresa a nossa carreira. Isso tem mudado, mas eu acho que o RH poderia ajudar a mudar mais. Além do RH fazer o papel dele, que é liderança, tudo isso, né? Empresa, valorizar a empresa e tal, dá o papel para a pessoa, para o funcionário. Esse funcionário bem, acreditando na empresa, ele vai desempenhar bem. E se ele não acreditar, ele vai para outro. Antes de ter o burnout, antes de chegar no final. Quem tem burnout, repito isso, é quem tem uma alta resiliência, muito alta. Ele vai até o limite dele e passa do limite. Então, resiliência... Legal esse 60-40. Legal esse 60-40 pesando mais para o profissional. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Acho que você deve acompanhar isso diariamente. E a gente tem mais ou menos algum perfil de pessoas com mais tendência, perfil não pessoal, perfil até profissional, de pessoas que possam ter mais probabilidade de desenvolver, sei lá, o chão de fábrica, ou mais administrativo, ou as lideranças, ou pessoas com, sei lá, com determinado cargo, ou determinado job description, enfim, tem algum mapeamento disso, ou vai desde do C-level até o chão de fábrica poder desenvolver com a mesma proporção? Eu acho que essa pergunta é muito interessante. Eu acho que todo mundo está sujeito. Em princípio, todo mundo está sujeito a passar do seu ponto, a se frustrar. Tal. Agora, quanto maiores são as expectativas e os sonhos das pessoas,
quanto mais ambições as pessoas têm, e isso geralmente está no nível de administrativo, geralmente, está mais no nível administrativo, porque tem muita informação, tem conteúdo, tem ensino, tem faculdade, tem pós. Esse cara sonha. Quanto mais sonho, ele mais se frustra. Quando a gente, mal comparando, quando você pega uma pessoa muito humilde, mal comparando, entendam aqui o cuidado das minhas palavras. Você pegar uma pessoa sem escolaridade, humilde, que é da roça e tal, essa pessoa, ela não tem grandes sonhos. Os sonhos dela são sonhos palpáveis. Os desejos dela, ela realiza. Certo? Ela tem vontade de comer frango com quiabo. Ela mata a galinha e come o frango com quiabo. Enquanto isso, o seu desejo é fazer um almoço bacana em Paris. Não vai rolar, entendeu? Então, essa diferença de expectativa muda a percepção de felicidade. Isso eu vivi muito, porque eu já atendi em todos os tipos. E quando eu era só ginecologista, eu atendia em posto de saúde. Uma das minhas atividades era posto de saúde de periferia, de gente pobre, muito pobre financeiramente, muito pouco escolarizada. Mulheres que qualquer uma das meninas que estão aqui assistindo fala, eu não quero ser que nem ela. Qualquer uma das moças aqui assistindo a gente fala, eu não gostaria de ser que nem ela, com 8 filhos. Eu estou falando de pessoas que existem, estão aí, e a gente vê pouco, mas existem. Essa mulher pouco escolarizada, que tem uma expectativa de sonhos pequena, que não trabalha, que cuida dos filhos, ela tem uma percepção de felicidade maior, eu estou vendo aqui a Isadora, maior do que a Isadora. Desculpa, Isadora, estou dando você como exemplo, porque você está na minha tela. Mas é possível que essa senhora fale assim, não, eu sou muito feliz assim. E se eu for perguntar para a Isadora, ela vai falar, mais ou menos, eu tenho muita coisa ainda para fazer. Então, uma mulher como a Isadora, com os seus sonhos, as suas expectativas, sim, estou falando das mulheres porque eu atendi como mulher na ginecologia, mas isso para homem é exatamente a mesma coisa. As pessoas se frustram mais quanto maior é o nível intelectual. Isso tem trabalhos que dizem isso. E trabalha mais para buscar esses sonhos, né? Trabalha muito, realiza muito isso, mais só que se frustra muito, porque tem uma régua muito alta. Você falou de inteligência emocional, eu estava até procurando aqui nos meus livros o Inteligência Emocional aqui do Daniel Goleman, que eu tenho prescrito para os pacientes. Para você ter uma ideia, nessa pós-pandemia, um cara que não tem depressão, não é nada muito grave, não precisa de medicamento, nada, eu mando ler o livro. Eu tenho feito isso. A pessoa sai com uma receita, eu coloco lá, José, para o senhor José, eu coloco o nome do livro, carimbo, e põe a data. Porque está faltando isso, está faltando as pessoas conseguirem se adaptar às dificuldades da vida, entenderem, serem felizes com essa, ou pelo menos terem momentos, valorizar as emoções boas, saber guardar ou desprezar as emoções ruins, dar o peso que elas têm. E isso é muito difícil no mundo de hoje, porque a régua está alta, o índice de frustração é muito alto. A gente tem quantos sonhos, quantos desejos a gente teve hoje, cada um de nós aqui, não realizados. Desejos, os mais poucos. Vou tomar um sorvete na hora que estiver voltando para casa, não deu tempo, voltou para casa. Um monte de desejos. A gente não realiza, isso leva a um nível de frustração, isso tem a ver com neurotransmissores. Então, essa senhora humilde não tem o desejo do sorvete. Entenderam? Isso é muito significativo na vida das pessoas. Eu não estou aqui apregoando que a gente seja analfabeto, não estou dizendo isso. Sim, mas sim. Mas é isso mesmo. A felicidade é muito totalmente a felicidade está totalmente atrelada ao gap entre o quanto você gostaria de ter e o quanto você consegue, né? Está muito atrelado a isso, né? E quanto mais você deseja, maior a frustração, maior a infelicidade. Isso está totalmente ligado, né? E aí você tem... a gente vai chegando no fim, talvez falte uns 5, 10 minutinhos aí para umas últimas considerações, para a gente fechar um papo de mais ou menos 1 horinha. E aí um outro ponto também
É assim, o diagnóstico, então, ele a princípio, ele tem que ser, a princípio, né? Mas ele tem que ser dado por um médico ou por alguns profissionais que vão em conjunto. Não, tá mesmo com burnout. Ou então, pô, como você comentou quando a gente bateu um papo antes, é uma tristeza profunda ou não, tá mais para uma depressão. Então, é um corpo multidisciplinar que vai diagnosticar isso, vai diagnosticar o burnout. Tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa está estressada com o chefe naquela semana. Aí ela comenta com alguém, alguém fala, não, tá com burnout. Não, está tendo um problema pontual, um estresse, uma sobrecarga de trabalho. Não é burnout. Burnout é um processo que vem muito relacionado ao trabalho, que eu sempre acho que não é só do trabalho, é um parênteses, eu sempre acho que tem outras variáveis nisso, mas, de uma maneira geral, ele é descrito como ele está na classificação internacional de doenças, ele está descrito, e como doença relacionada ao trabalho, fortemente relacionada, que vem por uma má gestão de um estresse crônico. É diferente de uma tristeza pontual, que também é diferente de depressão. Depressão de livro é aquela pessoa que tem um bom emprego, que tem um bom relacionamento afetivo, que tem uma boa família, que não tem problema de dinheiro e quer se matar. Isso é depressão de livro. É uma doença bioquímica cerebral. Por isso que a gente dá remédio para estabilizar. E suporte psicológico junto, que é muito significativo, muito importante. Então, o burnout é um diagnóstico médico, essencialmente médico, só que você tem que ter gente treinada e tal. As empresas grandes têm médico do trabalho, e aí fica mais fácil você fazer essa gestão. As empresas menores têm que ser mandadas por convênio, por psiquiatra, por psicólogo, isso pode ser um pouco mais lento. Mas a gente não precisa fazer um diagnóstico médico clássico para tomar as ações. Então, se a gente percebe que tem uma insatisfação, que o funcionário está incomodado, que tem atrito faz 6 meses que está tendo problema com o chefe, que o funcionário quer sair do setor, tire ele do setor, sabe? Ou conversa com o chefe, treina as pessoas, qualifica as pessoas, mas não deixa o sofrimento é ruim para todos, especialmente para o negócio. A produtividade vai lá embaixo, é como se não tivesse. Ele contamina outras pessoas, o ambiente fica improdutivo. Né? Vocês já viram, todo mundo sabe, quando tem um cara triste ali, todo mundo fica pé da vida com o chefe, não é assim? Então, Sim, isso, sim. mesmo que o chefe seja bom, mas uma pessoa contamina, e isso não é legal para o negócio. E nisso também tem os próprios amigos ali, a equipe, tem um papel também fundamental, né? Que às vezes a própria pessoa não consegue sair dessa ou levantar a mão, estou precisando de ajuda. O chefe, eventualmente, não tem tato nenhum, não tem bom senso nenhum, ele está cobrando, está correndo atrás de resultado. E se também a equipe, as pessoas que não estão em volta, que o RH também está distante, que o RH também não consegue conversar um por um toda semana, o tempo todo, e aí como é que você está, com milhares de funcionários, por exemplo. Então, o pessoal que está em volta também tem um papel bem determinante, né, de acionar Por isso um que RH. a qualificação humana é tão importante, porque nem sempre o chefe consegue ter a percepção. Então, todo mundo tem que estar qualificado, todo mundo cuidando. Isso acontece no usuário de droga. Você não tem um usuário de droga, todo mundo tem que estar envolvido para cuidar da pessoa e para a pessoa sair. Então, todo mundo pode estar envolvido, todo mundo pode querer ajudar. É em benefício de todos. Quando a gente fala em esse tipo de doença, a gente tem afastamentos prolongados. Então, é ruim para o negócio. Quando você tem um colega seu que se afastou porque estava com depressão, ou burnout, seja lá o nome que for, isso vai ser ruim para o negócio. Isso vai ser ruim para ele, para a vida dele. Ele vai ficar 3 meses afastado, vai vir com um carimbão na testa de que ele tem uma doença psiquiátrica. É muito melhor você acolher antes, tratar, muito melhor. Legal. Legal, muito bom. Se alguém tiver mais alguma coisa para comentar no chat ou fazer uma pergunta, estamos chegando no fim. Marco, eu vou passar a palavra assim, para você dar uma última, o que você quiser, um conselho, alguma coisa, uma palavra. E antes disso, te agradecer enormemente por ter aceitado o convite. Adorei o papo. Espero que o pessoal aqui tenha gostado também. Gostei mesmo. Tem um pessoal comentando aí, muito bom, provoca muito boa abordagem, legal. E Ninguém é vai isso, perguntar agradecer a nada? todo mundo. Oi?
Ninguém vai perguntar nada? Quando É, ninguém o pergunta, pessoal é porque tá ninguém entendeu acanhado. nada ou foi muito chato. É sempre assim. Ou foi muito bom, ou foi muito Ou foi muito esclarecedor. bom. E aí não tem dúvida nenhuma. Prefiro pensar desse jeito, mas brincadeira. Bom, de novo, agradecendo o pessoal que está aqui, agradeço por você ter aceitado bater esse papo com a gente. E fala aí as suas últimas considerações, o que você queria passar de mensagem aí para o pessoal. Acho que você sabe que o meu tema dentro da medicina do trabalho, né, da medicina do trabalho clássica, né, que é o acompanhamento das doenças relacionadas ao trabalho, o burnout passa a ser um assunto importante. E saúde mental ficou muito significativo na pandemia. Então, eu tenho falado muito disso e, por conta disso, eu passei a ser um cara que eu faço palestra, falo sobre felicidade. Eu entendi que felicidade é um baita de um patrimônio, com vida longa e feliz. Então, eu tenho falado muito disso. Você vê que o meu discurso está baseado nisso. Quem quiser, eu tenho fazendo o meu merchan aqui no Instagram, Por favor. dr.marcocanteiro. Tudo junto, né? dr.marcocanteiro. Me segue lá, porque tem um monte de conteúdo relacionado a isso. Eu falo um pouco de ginecologia, de longevidade, de felicidade, e sempre tentando juntar isso com o resultado da vida das pessoas e da produtividade da empresa. Esse é o conceito que eu tento abordar e eu sempre colocando meta, só para um comentário, que eu tenho diabetes, tenho uma diabetes tipo 1, tomo insulina, faz 20 anos e tal. E aí eu como médico tomando insulina, eu tenho que dar exemplos de uma visão positiva de futuro. Então, eu resolvi fazer um triatlo. Eu estou treinando para fazer um triatlo. Quem não sabe, Olha, triatlo é aquela natação, bicicleta e corrida. Sempre fui um corrida. atleta amador, mas natação para mim é um horror. Então, eu coloco isso, eu quis mostrar para as pessoas que dá para a gente passar do ponto. Dá para a gente ter uma meta bacana, que faça parte de um propósito. Estou cuidando da minha saúde, estou dando meu exemplo de médico, de cuidar da saúde, de fazer exercício, e estou colocando uma meta muito difícil para mim. Eu já tenho 55 anos, não sou um menino. Então, isso eu falo, eu coloco como demonstração de busca de bem-estar. Mas buscar bem-estar depende de mim, do protagonismo. Eu podia ter aquela conduta, eu sou diabético, já passei dos 50, puta, não dá para fazer mais nada. Que é o discurso da maioria das pessoas. Quer dizer, tem tudo a ver com o que a gente está falando. De ser protagonista, de assumir o comando, de viver longamente e com o melhor modelo de felicidade possível. É isso que eu falo, acredito, e é isso que, quando a gente fala de burnout, é disso que eu estou falando. De sensibilizar as pessoas a buscarem o seu bem-estar. Legal. E corrobora com o que você disse de ser 60-40, né? Isso. Ser 60 para a pessoa e 40 da empresa. Ou seja, o protagonismo, e isso que você diz da busca pela felicidade do próprio indivíduo talvez seja muito mais determinante do que qualquer sala de meditação ou Gympass que o RH implemente na empresa, né? Perfeito. Legal. Então, Ironman 2023, 2023, né? Podemos te ver no Ironman ano que vem. Não, Ironman já é mais puxado. Um triatlo olímpico já está de bom tamanho. Tá bom, tô brincando. O Ironman, os caras são loucos. Eles andam 180 km de bicicleta e depois vai correr uma maratona de 42. Os caras são... Não, é loucura. Ironman é loucura. Legal, Marco. Obrigado de novo. Obrigado. Agradecer todo mundo aí que participou. E é isso. Valeu. Abraço. Beijo a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu.